Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, né, relativo à nossa matéria de Direito Processual Penal 1, tá joia? Galera, seguinte, alguns avisos antes da gente efetivamente começar a matéria, que é o seguinte, olha só, é, eu vou continuar gravando as aulas, né? Acredito que o representante de sala já tem encaminhado para vocês o áudio que eu mandei para eles, né? Relativo à institucionalização de um aplicativo para que seja usado nesse período. No entanto, galera, esse aplicativo ele vai ser somente utilizado durante o período da aula, tá? Então, nada impede que os professores continuem utilizando outros aplicativos que estavam dando certo, né? Por exemplo, eu vou continuar gravando as aulas para vocês e postando lá no YouTube e encaminhando o material, né? Agora, durante o período de aula, eu vou utilizar este aplicativo, o Microsoft Teams, para poder sanar as dúvidas, tá? Porque já é uma questão institucional, não é a escolha, tá? A instituição elegeu esse aplicativo como um melhor para a gente poder amenizar essa situação, tá? Então esse é o primeiro recado. O segundo recado é o seguinte: é, os alunos estão relatando muita dificuldade por conta do excesso de material que está sendo enviado, junto com exercício e tudo mais. Galera, é o seguinte, olha só, o material, né, os exercícios, né, que acompanham o material, é para serem feitos no período da aula, tudo bem? Então, não precisam ficar apavorados ou achando que está acumulando as coisas, porque você vai assistir a aula quando você puder e estude o material e faça o exercício durante a aula, entendeu? Então, o importante é que você pegue o material, se você não tem tempo, você pega o material, estuda o material durante a aula e tira as dúvidas durante a aula, tá? Tudo bem? Beleza? Combinado? Bom, galera, enfim, vamos lá então, ó. Nós estamos falando então, nós iniciamos na aula passada, no vídeo passado, a matéria competência criminal, tá? Nós já estudamos inquérito policial, nós já estudamos ação penal e agora estamos estudando a competência criminal, tá? Bom, na aula passada eu fiz uma introdução relativa à competência, né? O que a gente viu na aula passada? Nós vimos os mecanismos de solução de conflitos, né? Nós vimos a autotutela, a autocomposição e também a jurisdição, que é o que nos interessa, tá? Vimos também as questões relacionadas ao princípio do juiz natural, né? Ou seja, é o princípio que diz que o réu, quando ele comete algum crime, ele tem que saber quem vai julgá-lo, né? Ou seja, não é possível a existência de tribunal de exceção. Vimos também a questão da lei modificadora de competência, né? Durante o trâmite do processo, se surge uma lei que modifica a competência, essa lei é processual e, portanto, ela tem aplicabilidade imediata, tá joia? E por fim, o que nós vimos? Vimos a diferença entre competência absoluta e competência relativa, tá bom? Diferença entre competência absoluta e competência relativa, beleza? Tranquilo? Então nós vimos a introdução no que tange a matéria de competência criminal, tá? O que a gente vai ver agora, né? O que a gente vai ver agora? Bom, nós veremos agora a competência prevista no Código de Processo Penal, tudo bem? A competência no Código de Processo Penal, ela está prevista no artigo 69 do Código de Processo Penal, o artigo 69 do Código de Processo Penal. Galera, o artigo 69, ele traça um rol de critérios de fixação de competência, tá? Lembrando que esse rol não é um rol taxativo, eu posso ter outros critérios também de fixação de competência, mas ele é um rol que traz um norte para que o legislador ele saiba, né? Ele saiba quem vai julgar determinada situação, determinado caso, tá bom? Então não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo e no mais um inciso não elimina o outro, né? Eu posso ter a junção de dois incisos, eu posso aplicar dois incisos, né? Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver isso melhor mais para frente, tá? Então,
Aqui, o primeiro ponto é o seguinte: o critério de fixação de competência está previsto no artigo 69 do Código de Processo Penal. O artigo 69, ele diz assim, ó, que são critérios de fixação de competência: lugar da infração, domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, a distribuição, a conexão e continência, a prevenção e a prerrogativa de função, tá? Então, são 7 incisos que nos dizem qual é o critério adotado em determinado caso. Bom, e o que a gente vai estudar agora, né? A gente vai estudar cada um desses incisos, tá? Cada um desses incisos a gente vai estudar agora, tudo bem? Então, o primeiro deles, galera, olha só, o critério de fixação de competência, ele é feito pelo lugar em que ocorreu a infração, tá? O lugar da infração. Olha só, esse critério está previsto no artigo 70 do Código de Processo Penal. O artigo 70, ele diz assim, ó: a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução, tá? Então, vejam, lugar da infração. Como eu sei, por exemplo, em qual comarca um crime será julgado, né? O crime será julgado na comarca em que ocorreu a consumação do delito. Por exemplo, imagine que você dispara 3 tiros no seu desafeto e ele venha a falecer só no hospital lá de Taubaté, por exemplo. Veja, quem que vai julgar? A comarca de Itajubá, onde teve os atos executórios, ou a comarca de Taubaté, onde ocorreu a consumação? Bom, pela regra do artigo 70, quem vai julgar é a cidade, a comarca de Taubaté, onde ocorreu a consumação do crime, tá? Então, essa é a regra trazida pelo artigo 70 do Código de Processo Penal. Tudo bem, galera? Beleza? Tranquilo? Joia? Então, primeiro critério, lugar da infração. Bem tranquilo. É só identificar onde que houve a consumação da infração, tá? Beleza? Só que o que acontece? O artigo 70, ele diz assim, que no caso de tentativa, se eu tenho tentativa, não tenho consumação, no caso de tentativa, a competência será fixada pelo último local em que houve a infração, né? O último local em que houve o último ato executório. Então, por exemplo, imagine que eu estou perseguindo meu desafeto e estou atirando nele. Estou tentando matá-lo. Estou atirando nele. O meu último tiro, eu disparo na comarca, eu começo a persegui-lo aqui em Itajubá, ele foge, vai até Taubaté, por exemplo. Mas o meu último tiro ocorreu na cidade de Pindamonhangaba, por exemplo. Quem que vai ser a comarca responsável em julgar, me julgar, né, pela tentativa? A comarca de Pindamonhangaba, porque como não houve consumação, a competência será fixada no local em que houve o último ato de execução da tentativa. Tudo bem, meus amigos? Beleza? Joia? Tranquilo?